Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, aqui é o André. Aqui é o Samuel e vocês estão na King TV. Pessoal, para quem não conhece a gente, nós somos André e Samuel e somos fundadores do canal King TV, um canal que abrangerá muitos assuntos, muitas histórias. Então vocês vão perceber que ao longo das postagens que a gente vai realizar, vai ter conteúdos referente, histórias, como a gente já colocou, sobrenaturais. A gente vai falar sobre a parte esportiva, futebol, de repente algum evento que tenha, Olimpíadas, né? A gente vai comentar. Várias coisas relacionadas não a só um tema, né? Mas abrangendo várias coisas da atualidade também, que possa estar agregando para vocês. Notícias, acontecimentos globais. Fatos reais que acontecem por aí. Curiosidades, né? De repente, né, André? Uma história que tem intrigante lá atrás e de repente a gente vem à nossa mente para postar. Exato. E, por exemplo, a gente está com uma situação no mundo hoje muito complicada, geopoliticamente falando, né, André? No Oriente Médio, Ucrânia com a Rússia, tem vários focos, né, de conflitos. Vários conflitos no mundo aí, a gente vai estar falando disso mais pra frente. Em algum momento a gente vai estar falando. A gente quer trazer para vocês vários assuntos e a gente está explicando isso porque, André, é um assunto que é um assunto totalmente diferente desse que a gente está falando. É um assunto de fé, é um assunto bíblico. A gente vai citar passagens bíblicas. Nós vamos tentar destrinchar da nossa maneira, humildemente. Do nosso entendimento, né? Não quer dizer que a gente é entendido de algo, mas a gente vai, o pouco que a gente sabe, a gente vai tentar passar para vocês. Exatamente. E fazer com que vocês entendam também. Pelo contrário, né? Eu mesmo não tenho nenhum estudo referente à parte bíblica. Como que é o nome que se dá para quem estuda a Bíblia, André? Teólogo, teologia, faz teologia, digamos assim. Então, a gente não tem nada, né? Eu mesmo, falo por mim, eu me baseio muito no conhecimento que eu tenho da frequência que eu vou para a igreja. Então, na igreja que eu vou, a gente já disse isso daqui uma vez, nós frequentamos igrejas de denominações diferentes, distintas. Então, ao longo do tempo que eu frequento a igreja, eu escuto muitas coisas referente à Bíblia. Também a cultura, a gente escuta na televisão, filmes, e a gente vai agregando. Sem contar na parte da leitura, eu já li algumas partes da Bíblia, gosto muito do livro de Apocalipse, é o meu preferido. É um livro bom, eu gosto bastante de João. De João? João. Caramba, interessante, depois a gente vai discutir isso. É algo para se discutir, a gente pode trazer também aqui no canal passagens bíblicas que a gente gosta, que a gente pode agregar também para as pessoas e a gente vai estar trazendo um vídeo sobre isso também. Exato. É algo que dá para a gente trazer aqui. Então, não precisa falar, né? Nós somos cristãos, eu e o André, e se você não gostou, pode ficar aqui também. De repente você se converte aí e a gente segue esse caminho juntos. O caminho verdadeiro é Cristo. E a gente não está querendo colocar placa de igreja, não. Exato. A gente está aqui principalmente para esclarecer, talvez para pessoas que não têm essa oportunidade. Pessoas que estejam em lugares longe, ermos, ou em situações que talvez esse vídeo possa chegar e ajudar, porque a palavra talvez seja uma das coisas mais importantes e mais eficientes no mundo, a palavra. Tanto que Jesus venceu o mundo com a palavra, né? Ele veio e com a palavra, simples palavra, ele não precisou de espada para vencer o mundo, né? A ação dele de passar os mandamentos e o que ele fez, o sacrifício que ele fez foi mais importante. Por nós, né? Morrer por nós. Ser o Cordeiro vivo que morreu por nós.
A gente pecador, ainda sendo pecador, a gente peca todo dia, não é porque a gente vai para a igreja que a gente é santo, não. A gente vai pecar, vai errar, vai julgar as pessoas. Sim. E isso não faz a gente melhor do que ninguém, não. Mas qual que é a diferença, André? A diferença é que a gente vai morar no céu e que a gente aceitou a Cristo na nossa vida. Cristo como Senhor e único Salvador da nossa vida. Perfeito. Nós temos nosso pensar, no nosso entendimento, a partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, a gente tem uma promessa em nossa vida. E a vida, quando nós dizemos isso, a vida não é essa vida material. Nós cremos que existe uma vida espiritual, uma vida além desta vida, uma vida verdadeira. Eu gosto de imaginar como se aqui fosse uma Matrix, né? Que nem no filme lá Matrix, né, André? Seria mais ou menos algo que a gente tem que passar para aprender alguma coisa. Seria mais ou menos isso. Uma ilusão, né? As coisas aqui são ilusão. E tudo é passageiro. Você que tem dinheiro, um dia você vai morrer, você não vai levar seu dinheiro. Então, a única coisa que você vai levar são as pessoas, aquilo que Deus tem mostrado para você, e é isso. Então, você aceitando a Cristo é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Não vai ser fácil. Você pode tirar pelos discípulos, o próprio Jesus que morreu. As coisas não são fáceis para cristão. Então, não acho que o que esse povo prega aí de bonança material, você vem para Cristo que você vem para denominação tal que você vai prosperar no dinheiro, não sei o que. Não tem essa não. Isso é enganação. Na minha visão como posso falar assim, de uma maneira que a pessoa entenda, é pregação de Satanás isso. Você falar que se você for para tal lugar você vai conseguir benção material, ou que você não vai ficar doente, isso é uma pura enganação. Na própria Bíblia fala: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Então você vai passar por muita coisa, e não é por conta disso que você vai deixar de viver. Então, minha vida seria melhor se eu tivesse dinheiro. Não, sua vida é boa. Você só tem que entender que as coisas não são fáceis. E talvez você esteja vendo na sua visão assim, de uma maneira deturpada. Talvez a sua ótica esteja errada. Por exemplo, você talvez tenha uma família, você tenha saúde, você tem coisas que você não está dando valor hoje. E você fica pensando no que você poderia ter. Exato. E muitas das vezes, né, André, o que derruba as pessoas é a comparação. A gente começa a olhar o que o outro tem. Nossa, mas eu tenho uma motinha aqui fraca, pô, meu vizinho ali tem um carro melhor, ele tem uma casa melhor. Então você começa a entrar nesse círculo, nesses pensamentos. E uma das coisas que Cristo disse quando estava aqui na Terra foi justamente sobre isso, para focar nele, para não perder a visão nele. O foco, né? Exato, a gente tem que focar em Cristo. Por quê? Não só para a gente seguir o caminho correto, mas vai haver momentos em que a gente vai estar aflito, a gente vai estar confuso. E se a gente estiver em Cristo, muitas coisas a gente vai passar batida, não vai atingir a gente. A gente vai entender que a gente tem que passar por aquilo para aprender alguma coisa. Tudo hoje na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas se você se deixar levar pelo pensamento ruim, vai ser difícil você passar por certas dificuldades. Mas se você pensar da seguinte forma, que você pode agregar, por que aconteceu isso comigo? O que eu posso aprender com isso? Se você pensar dessa forma, tudo que acontecer na sua vida você vai entender. E uma coisa assim, além disso, eu passei por momentos da minha vida, fases muito ruins. Só que nessas fases eu me perguntava também, sabe o que, André? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? E quando a gente começa a andar nos trilhos, digamos assim, começa
a ser um pouco mais verdadeiro consigo mesmo, com a vida, né, com Deus, a gente fica, de certo modo, a gente abaixa o nosso ego. E todas as vezes me vinha na minha mente que eu tinha um dedinho naquilo que estava acontecendo, que eu estava pagando por coisas que eu tinha plantado. Então, tem uma frase que eu gosto de falar muito, André, que é: quem planta cactos nunca colherá morangos ou rosas. Ou seja, na vida a gente vai pagar por muitas coisas que a gente faz aqui. Se você é uma pessoa que gosta de tripudiar, de menosprezar, maltratar outras pessoas, um dia vai acontecer contigo. Vai acontecer, pode ter certeza. E se não acontecer contigo? É a lei da semeadura, né? Exato. Aquilo que você planta, aquilo que você vai colher. Não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Tem uma coisa assim, às vezes não acontece com a pessoa, mas acontece com a pessoa que ela mais ama. Exato, na sua família. Exato, então assim, vem de maneiras que a gente não imagina. E isso afeta a gente, hein? Total. Então, a gente queria passar essas mensagens para vocês, mas quer dizer que vocês nunca fizeram nada, então vocês são santos, não sei o que. Cara, eu vou começar. Quer começar você ou pode começar você? Santo a gente nunca foi. Então, desde de quando a gente nasce, a gente nunca foi santo. Então, sim, a gente é santificado através de Cristo Jesus. E essa é a diferença. Mas coisas erradas a gente já fez, já julgou em pensamentos pessoas, falou, mentiu. Isso é normal do ser humano, mas a gente tem que, depois que você passa a entender o que Cristo fez na sua vida, você passa a ter uma visão diferente disso. É um encontro com Cristo. Meu amigo, se você nunca teve isso, então não tem como você saber. Eu tinha uma vida totalmente diferente. Eu era um homem diferente. Eu era um homem que, depois que eu encontrei a Cristo, minha vida mudou. Meus pensamentos, minha vontade, meu foco, meu propósito mudou. Eu entendi que era algo muito maior. Eu abandonei, eu desisti daquilo que eu estava seguindo, que eu era, recusei a continuar daquele jeito. Falei, eu não admito isso para mim na minha vida. E eu entendi que eu tinha que seguir um novo caminho. E algo muito importante, André, talvez algumas pessoas também pensassem da mesma maneira que eu. Antigamente, quando eu ia orar, algumas pessoas falam rezar, né? Então, eu ia orar, fazer minhas orações, eu pedia para Deus coisas específicas. O Senhor, faça com que eu consiga entrar naquela empresa, aquela moça lá que eu tô gostando, faça com que... Totalmente errado, meu. Cara, uma pessoa muito importante na minha vida me deu um excelente conselho. Ela enxergou como que eu tava orando, né? E ela falou assim: olha, Samuel, eu acho que não tá certo o jeito que você tá fazendo. A gente não pode pedir as coisas para Deus do nosso jeito. Você não tem que pedir nada. Primeiramente, a gente tem que agradecer. E depois, a gente tem que pedir para que seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade dele é o que vai ser melhor pra gente. Então, só que assim, a gente tem que entender que a vontade de Deus não significa que o percurso até chegar no propósito final vai ser perfeito. Pelo contrário, quando as pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, é exatamente sobre isso. Deus, às vezes, por exemplo, você tá... Uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa gosta do Joãozinho lá. A Maria gosta do Joãozinho. E ela quer esse Joãozinho porque ela ama ele, sente uma paixão tremenda, né, André? Só que, cara, Deus tá preparando o Valdis Cleison pra ela. Algo melhor. O Valdis Cleison é algo melhor pra ela. E ela não aceita, ela quer o Joãozinho. Não tem digamos assim, a visão. Sim. Que Deus tem. Exato. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, ela vai ter uma decepção enorme com o Joãozinho, né? E se ela confiar em Deus, se ela for uma pessoa que confia em Deus, e até Deus apresentar para o Valdis Cleison, é o nome dele. Desculpa os Valdis Cleisons aí no mundo inteiro, viu? Até chegar no Valdis Cleison, provavelmente ela vai sofrer.
ela vai acontecer situações assim que ela vai ficar, meu, por que tá acontecendo isso? Por que eu fui despejada? Por que eu vim morar nessa outra cidade que não tem nada? Aí ela vai conhecer o Voz Cleison. Então, Deus coloca as coisas do jeito que tem que ser. E querendo ou não, a gente tem que entender que aquilo que você vai passar é algo para você ter uma visão diferente lá na frente. Eu tô passando por isso, mas peraí, quando eu passar de novo lá na frente, eu vou saber agir. Exato. Passei por determinada situação que não foi legal, esse relacionamento foi bem conturbado. Você não vai cair na mesma situação. Você vai procurar uma pessoa, peraí, você já viu que ela é desse jeito, que ela é uma pessoa controladora, uma pessoa que não me deixa conversar com ninguém. Já liga o alerta e você sabe como agir. E você pode alertar até outras pessoas. Exato. Né? A gente tem um poder, é óbvio que a gente não vai ficar se intrometendo na vida de ninguém. Né? Quem que quer ficar ouvindo aí esculhambação ou conselho que você não pediu? Porém, eu tenho uma opinião bem formada, André. Nós que somos cristãos, de novo vou citar a palavra. A gente tem a obrigação de levar a palavra, propagar a palavra para o mundo inteiro, cara. A gente não pode se calar, a gente não pode ser tímido e ficar quieto. Quando você vê uma situação que não é certa, se você tiver um entendimento, se Deus te der um entendimento naquele momento, você tem que falar, você tem que abrir a boca e agir. A gente não pode ser conivente com situações que não estejam corretas. Se você vê que tem uma pessoa em apuros e você vê que ela está numa situação que não tem saída, e você vê que tem uma brecha para falar, fale, não fique com medo. Porque a gente é o caminho, né? Jesus mesmo falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é o caminho e Ele usa a nossa vida para transmitir isso para as pessoas. E a gente tem que, da melhor forma possível, o mais correto dentro da Bíblia, trazer para as pessoas qual que é a ação que ela tem que tomar. Não, digamos, falando para elas ter uma ação errada da situação. Então, a gente tem que orientar corretamente as pessoas, né, com relação àquilo que possa estar acontecendo na vida. Só que a gente tem que ter também, né, André, uma prudência no que a gente vai falar. Existe também uma coisa muito importante. A gente não pode, às vezes por fanatismo, às vezes por um outro sentimento que não seja ser usado pelo Espírito Santo, acabar agindo de uma maneira que vai prejudicar a pessoa. A gente tem que ter muito entendimento, a gente tem que pedir para Deus isso. Então, eu peço muito para Deus isso. E o conselho que eu daria para vocês hoje é para tentar ser mais amigo de Deus. Mas eu sou amigo de Deus, eu converso. Nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Para um ser que criou a gente, que conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, muito tempo antes. Um ser que sabe de todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados e sabe o que a gente vai ser no futuro, o que a gente tem potencial de entregar. E mesmo a gente fazendo as coisas erradas todos os dias, Ele ama a gente de uma maneira que ninguém vai conseguir demonstrar. E tem a misericórdia de dar um novo entendimento todo dia, né? Uma nova vida todo dia pra gente recomeçar e melhorar a forma que foi ontem. Ontem não foi tão legal, mas hoje é a oportunidade de você mudar e melhorar aquilo que você errou lá atrás. Sim, talvez seja o momento agora. Então tá tudo acabado, eu fiz tanta coisa, aconteceu isso, aquilo, não tá acabado. Se eu fosse falar para vocês as coisas que eu já fiz, já pratiquei, eu gosto muito de citar isso, tá? Jesus, ele não andava com freiras e com padres, ele não andava com um monte de pessoas santas do lado dele. Ele tinha muito conhecimento, não? Jesus andava com pessoas simples, prostitutas, pescadores, pessoas que mentiam, pessoas bravas, que era Pedro, né? Pedro que tinha um temperamento muito forte. Então assim, Deus andava com pessoas comuns. Jesus andava com pessoas comuns. A gente tem que entender que nós somos privilegiados sim de estar ouvindo a palavra, estar absorvendo e estar praticando.
Porque a partir do momento que a gente encontra Cristo, que é o momento que você ouve a palavra e você aceita, você sente Ele. Quando a gente encontra Cristo, né, de verdade, a nossa vida muda e a gente entende o mundo de uma outra maneira. Você vê as pessoas de uma maneira diferente, você vê as situações que estão ao seu redor, os ambientes de uma maneira diferente, espiritual. Você sabe que o que está acontecendo ali é espiritual, aquele xingamentozinho, aquela brincadeirinha, você entende isso, você tem um feeling do que está acontecendo. Mas tem um porém, a gente não pode voltar para trás. Uma vez que você decide seguir esse caminho, você tem que ir até o final, né? Nós temos a promessa da coroa da vida eterna, da salvação das nossas almas, que essa é a luta, salvação de almas, né? E se você acha que você não tem potencial, você está muito enganado. Talvez você que está aí do outro lado seja justamente o pescador que Deus está precisando para pegar outras almas. Exatamente, e não é só de palavras, é atitudes também, tá? Atitudes é essencial, não adianta você falar assim, ah, Samuel, eu sou crente. Exato. Mas, pô, o cara tá fazendo um monte de coisa errada lá. Meu, que visão que as outras pessoas estão tendo de você? Crente. Sim, e então, às vezes você leva essa bandeira, essa camisa, eu sou crente, eu sou isso, aquilo, né, de tal igreja, eu sou de tal igreja, só que é o seguinte, você está julgando, entra uma pessoa na sua igreja, você não abraça, você não convida, você não demonstra amor, né, o amor genuíno de Cristo para aquela pessoa. A primeira coisa que você vai fazer é julgar a vestimenta, o cabelo, a barba, você vai julgar o porquê daquela pessoa estar daquele jeito. Às vezes a pessoa ela só está querendo um abraço, está querendo sentir a presença de algo diferente. Ou então também a pessoa só quer que você dê um pouquinho da sua atenção para ela. Na grande maioria das vezes é igual o Samuel falou, um abraço mesmo já resolve o problema da pessoa. Às vezes a pessoa está tão aflita ali no lugar, procurando a igreja para, quero pelo menos um abraço. E você sendo canal de bênção para a pessoa, dando esse abraço para a pessoa e fazendo com que ela se alivie de alguma forma aquilo que ela está passando, ou então da melhor forma possível, vamos dizer assim. Você só de escutar a pessoa, na grande maioria das vezes, você não precisa falar nada às vezes. Só de você escutar aquilo que ela está engasgada ali para dizer, já ajuda muito a pessoa. Eu já fiz isso, falando de coisas do meu cotidiano que me deixava estressado para pessoas, amigos meus crentes, e isso alivia muito. E a gente fazendo isso, só escutando, abraçando, já ajuda muito as pessoas. E uma coisa que eu gosto de falar, eu não sou apenas evangélico, não sou crente, eu sou cristão. Eu sou do time de Cristo, né? Porque às vezes tem essa coisa da divisão que acaba, é uma hipocrisia isso, né? Eu sou isso, aquilo. Não, eu sou cristão, cara. Então eu sigo as premissas de Cristo. Eu tento estar nas premissas de Cristo, no amor, no perdão. E eu vou fazer aqui uma coisa que eu senti de fazer aqui. Faça você na sua casa aí, todo dia. Faça a sua oração no momento de oração. Quando você estiver orando, converse com Deus e peça para Ele força, entendimento, sabedoria, e peça que, se for da vontade dEle, que ilumine você naquele dia que você vai percorrer, para falar com alguém, para motivar alguém, para dar uma palavra positiva. O nosso canal é sobre isso. Aqui no nosso canal a gente sempre vai tentar motivar pessoas, vai falar coisas boas. Aqui você não vai encontrar coisas ruins. A gente não vai falar palavrão. Pode até acontecer de escapar de falar alguma coisa, mas a gente não está aqui para isso. O nosso intuito, nosso objetivo é colocar pessoas para cima, é motivar, saber que você tem potencial, falar que você que está aí do outro lado, você tem capacidade de ser uma pessoa melhor do que o dia anterior, todos os dias, entendeu? Não está nada acabado. E a busca é constante, todo dia. Você tem que se motivar. Eu vou procurar uma palavra motivacional aqui no YouTube, no Instagram, não sei na onde, na plataforma. Não. Você tem que se motivar. Quer uma motivação pessoal? Vai lá, lê a Bíblia, tenta falar com Deus. Deus vai te escutar e Ele vai te mostrar aquilo que você tem que fazer todo dia para se motivar.
Cristo tem que ser a nossa motivação. Perfeito. E as pessoas às vezes perguntam, né, André, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é voltar para a vida. É voltar para a vida eterna. Esse é o sentido da vida. A gente está aqui de passagem, isso é uma viagem. Nós, como o André mesmo disse, estamos aqui um teste para passar por essa situação, para aprender, mas a gente vai voltar. Esse é o nosso sonho, que é voltar para a casa do Pai e estar com Cristo, reinando com Ele eternamente. Exatamente, galera. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Um papo muito bom hoje, muito gostoso de conversar, e passou tão rápido aí. Papo livre, assim, né, de expor aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Então é um papo assim meio que livre da gente conversar mesmo, como se tivesse conversado com uma roda de conversa de amigos. Bem a gente, por exemplo, eu e o André, que a gente tinha pensado o que a gente ia falar, né, uma pauta, e a gente tinha pensado num assunto específico da Bíblia, porém foi desenrolando a nossa conversa aqui naturalmente e chegou nesse ponto, né? Mas é isso, a gente agradece a presença de todos vocês que assistiram até o momento. A gente pede que vocês ajudem a gente a continuar com o nosso projeto, o nosso sonho, né? Levando para várias pessoas aí. Exato, compartilha, marca o sininho lá para sempre estar visualizando os nossos vídeos. Deixa o seu like aí no vídeo, né? Deixa o gostei, que ajuda bastante. Pode comentar aí também, que a gente vai estar lendo, vai estar curtindo aí. Sim. E também comentando aí no... Né? Coloca a sua opinião, o que você acha, coloca as suas experiências que você teve, também, né? De tudo vida. É válido. Gente, muito obrigado, valeu, falou! É nóis!